começando mais um episódio do Pode Refinar, um podcast voltado para mulheres que querem refinar a sua imagem, levar a sua marca pessoal e desenvolver a sua carreira e, claro, o seu negócio. Tanto para você desenvolver no mundo corporativo, como também no mundo do empreendedorismo. Então aqui os conteúdos são valiosos, histórias inspiradoras, principalmente de mulheres que têm carreira ali, têm expertise, são mulheres que têm vivência e experiência para poder compartilhar com a gente. E hoje, quem está aqui comigo é a Rose Macedo, uma mulher maravilhosa, que eu tive o privilégio de conhecer. Acho que foi ano passado, foi ano retrasado. Ano passado, né, Rose? E eu falo que eu sou muito grata a Deus por mulheres que acabam, né, vindo até mim, nós nos encontramos nesse universo, principalmente do networking, né, nos conectamos e estamos aqui hoje. E aí, Rose, tudo bem com você? Tudo ótimo, cada dia melhor. E assim, o prazer é meu estar aqui. E a conexão entre a gente foi algo assim maravilhoso, né? Principalmente também porque gera negócios, né? Ideias, que é esse o meu projeto, né? E eu tô super feliz. E é uma honra estar aqui com você hoje. Maravilha, eu fico feliz de tê-la aqui com a gente. A Rose Macedo, gente, ela é reprogramadora mental sistêmica, ela é palestrante motivacional, é coach especialista em emagrecimento natural e também é idealizadora de um projeto maravilhoso chamado Fontes do Poder, que a gente vai conversar com ela sobre esse projeto. E nós vamos falar hoje sobre Sua Imagem Começa na Mente. A Rose, ela é especialista no PNL, inteligência emocional, e a gente fala sobre imagem aqui, não é? Então, Rose, para a gente começar a bater esse papo, antes de a gente entrar no tema, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história. Quem é a Rose Macedo? Bom, a minha história, ela começa desde criança, né? Eu sou uma pessoa muito sonhadora. Como eu falo que tudo começa da mente, eu sonhava em ser uma palestrante. Uhum. Eu sonhava em ser palestrante, eu sempre sonhei com palco. Sim. Comecei minha carreira como modelo, né? Olha. Comecei como modelo, depois tive minha maternidade, né? Aí eu deixei, né, para viver maternidade. Depois eu entrei no empreendedorismo, no ramo automotivo, né? Aí houve, né, também a falência. Sim. Aí sai, como sempre, a gente né, sabe que desafios acontecem, né? Os desafios. E aí entrei no ramo comercial, né? Meu destaque no meu case de sucesso foi na Brasil Telecom. Conta um pouquinho, como foi esse período na Brasil Telecom? Então, na Brasil Telecom eu fiquei 9 anos, tá? E lá foi no mesmo tempo que o Pablo começou. Pablo Marçal, Pablo né? Marçal. Então, Maravilha. assim, tivemos uma história, assim, de case de sucesso, porque foi no começo mesmo, quando ela entrou em São Paulo. Eu entrei na Brasil Telecom no início e fui até o final. E foi de lá que eu saí com a liderança. Depois eu entrei na Claro também, no ramo comercial. E sempre assim, liderando em equipes, vendendo muito, que eu sempre gostei de vender, sempre gostei de impactar, de motivar. Então, eu percebia que as pessoas se inspiravam em mim, como vendedora, né? Na verdade, como vendas, né? E depois eu fui para o ramo comercial, também continuei no Banco Santander. Continuei a mesma coisa, com vendas, então, né? Você trabalhou sempre com essa parte de vendas, Isso, liderança e vendas, né? Sempre liderança e vendas. Entendi. Quando foi em 2017, eu montei um grupo chamado... Não, foi 2018. Tudo é possível. Por que tudo é possível? Porque eu acreditava que tudo é possível aquele que crê. Essa é a minha frase. Sim. E aí, o pessoal estava na pandemia, estavam todos com ansiedade. Eu já estava estudando o desenvolvimento pessoal. E aí eu falei, eu vou ajudar essas pessoas. Já que eu tô em casa, eu vou ajudar essas pessoas. Só que assim, aquelas pessoas todas com medo, né, da doença e tal. Eu não me peguei a isso. Primeiro que eu não assisto TV. Então, minha mãe falava, né? E eu não quero assistir essas notícias, né? Fatalísticas, eu não gosto. Enquanto o pessoal ficava assistindo muito sobre o vírus, eu ficava ajudando as pessoas com ansiedade. E aí eu lembro que eu falei até para uma amiga, ficar até 2 horas da manhã atendendo, né? E eu falei para uma amiga, nossa, por que será que eu ajudo tanto, né, essas pessoas? Ela falou assim, olha, você está plantando algo que no fundo, no futuro, você vai recolher. Né? Principalmente. E eu não sabia. E as pessoas falavam assim, olha, eu ainda vou ver teu sucesso. E aí tinha uma amiga minha, que ela é cineasta, né, trabalhava comigo no banco. Inclusive, ela está no meu projeto, que é a Sandra Garcia. Ela é cineasta, trabalha sempre com filmagem e tal. E ela falava assim, por que você não entra no digital? E eu não me sentia preparada.
Pra mim, eu acho que faltava algo. Mas eu sempre via falar, o Pablo sempre falava, você só precisa de um celular. Porque você tem ideias, você tem conhecimento. E eu comecei sem pagar no começo. Eu só assistindo conteúdos gratuitos. Sim. Né? E aí ela falava, começa. Mas de repente, sabe, ativou um botão em mim. Que eu falei, quer saber de uma coisa? Eu fiz um canal no YouTube, teve bastante pessoas que assistiram, como meu namorado é árabe, ele compartilhava pra lá. Sim. E lá eu fiquei conhecida muito nos Emirados, né? E aí eu resolvi fechar depois o canal, porque eu não tinha tempo de ficar me maquiando, me arrumando, gravando. Tinha todo o processo pra você gravar também, né? Então não tinha tempo de fazer tudo ao mesmo tempo, né? Essas coisas. Aí eu saí da área comercial do nada, assim, não foi eu que pedi. Né, 7 anos no banco, aí eles, de repente, acabou o projeto. Aí eu não perguntei. Eu falei, Deus sabe o que faz. De repente, veio a oportunidade de entrar no digital. Sim. E aí uma revista me convidou para sair em destaque, que foi Mulheres que Brilham, né, conheceu minha história. E eu participei, fui capa da revista Mulheres que Brilham, em agosto, Lilás, né, representando as mulheres. E aí veio o evento de Dubai, né? E onde minha parceira, que é da Gramado Prêmio, a Suzana, me chamou para fazer essa parceria, como já conhecia minha história, que desde 2017 eu ando em Dubai. E ela falou assim, olha, vamos tomar a frente. Sim. Né? E tudo foi acontecendo. Entrei no desenvolvimento pessoal, fui fazer da PNL, né? Meu primeiro professor foi o Edson Burger. E depois eu comecei também com a Elaine Urives, maravilhosa. E vários outros, né? Beth Russo, sempre fui me desenvolvendo. E as coisas foram acontecendo muito rápido, sem eu esperar, sabe? Sim. Aí eu percebi que quando a PNL, o que ela faz? Ela acelera o processo. Então, os meus sonhos que eu queria, que eu colocava no papel, eu percebia assim, que eu colocava uma meta, ó, tanto, eu quero alcançar isso. Só que eu colocava uma data muito longe, tipo 2027, 2028. Mais lá na frente, né? E veio acontecendo antes. Aí eu percebi que a PNL, ela acelera, né? É a ponte do futuro, vamos dizer assim, quando a gente faz a ponte do futuro, né? Eu era uma pessoa que eu me imaginava muito, então eu imaginava essa pessoa dando entrevista, igual eu tô fazendo isso com você. Eu me imaginava em revistas. Meu primeiro processo que aconteceu, né, com a PNL, foi quando eu vi a Elaine na revista. Da Mulheres que Brilham, foi uma das primeiras. A Elaine estava na revista ela saiu também? Saiu na revista primeiro. Aí eu falava, nossa, que mulher linda. Eu apreciava muito. Eu gosto de apreciar as mulheres bonitas, né? Mas não é invejar, é apreciar. E aí eu falava assim, nossa, que mulher linda. Um dia eu quero ser igual a ela. E eu aprendi também na PNL que nós devemos modelar. Sim. E eu falava assim, eu quero ser igual a essa mulher. Ela é milionária, ela é rica, ela é empoderada, e eu vou seguir essa mulher. Comecei a seguir e comecei a modelar a Elaine, né? E aí, quando eu olhei a revista, eu falei assim, nossa, meu sonho. Só falei isso, meu sonho sair dessa revista. Passado menos de um ano, eu estava na mesma revista que ela. Olha só o poder da mente, né? O poder da mente. É justamente isso que a gente vai falar agora. Inclusive, você já tocou na questão da PNL. E eu queria perguntar para você o seguinte. A imagem que nós projetamos começa na nossa mente. Na nossa mente, né? Então, exatamente. Como que a PNL, você já deu uma introdução, como que a PNL pode ajudar, principalmente as mulheres? Né? Porque a gente sabe que as mulheres muitas vezes se sentem inseguras, acham que não são boas o suficientes, e isso acaba impactando na imagem. Na imagem como um todo, não é só a imagem vestimenta, mas é na comunicação, é no comportamento, é na presença, poder de presença, poder pessoal. Mas como que a PNL pode ajudar essas mulheres? Então, porque, como eu te falei, a PNL é tudo de dentro para fora. Então, o que as mulheres, eu vejo nas mulheres? Muitas crenças limitantes. Então, a PNL, ela faz o quê? Você começa a ressignificar. Então, quando eu tenho uma crença limitante, eu não sou suficiente, a PNL, ela te ajuda, te empodera, o tanto que você é suficiente, descobrir o seu poder, né? Vamos supor, você vai para o emprego. Muitas vezes as pessoas, elas têm medo, as mulheres têm medo de... ela se sente tão insuficiente que ela, vamos dizer, ela não fala... Tem medo de falar de dar sua opinião, por exemplo. Dar sua opinião, o seu salário. Ela acha, assim, que não é tão suficiente, que o salário dela é pouco,
né? Porque ela não sabe o valor dela, ela não conhece o poder da identidade. Ela tem que conhecer primeiro o poder da identidade, de quem ela é, de onde ela veio, de quem ela é filha. Sim, né? Exatamente. E aí, quando ela conhece isso, ela começa a transformação, né? E aí ela começa a ser uma mulher mais empoderada, dar o valor, a imagem, o autocuidado, né? A marca, né? Nos relacionamentos, porque relacionamentos abusivos, né? Quantas mulheres, elas vivem com relacionamentos abusivos, geralmente porque elas não sabem o poder dela. E ela vive de migalhas. Sim. Migalhas. Sim. E aí eu sempre posto até na minha rede social, né? Que Deus, ele tem banquete para você. E não migalhas. Quando você sabe quem você é. Sim, exatamente. Até porque a mulher, quando ela tem consciência de quem ela é, bem que você falou, né? A consciência do seu valor, nada vai parar ela, principalmente nos objetivos que ela tem. Nada vai, principalmente... Ela não vai estar ao lado de pessoas, principalmente relacionamentos tóxicos, que bloqueiam ela de ir pra frente, que impedem ela de seguir em frente. Sim. Então, acho que você tocou num ponto que é super importante, que é o poder da identidade. Gostei dessa, é o poder da identidade. Ou seja, a mulher, a partir do momento que ela tem muita consciência do poder que ela tem dentro de si, nossa, não segura. Não segura. Ela voa. Ela voa, com certeza. E agora, existe um padrão, assim, de pensamento ou comportamento que pode prejudicar, principalmente, a como as mulheres se posicionam no mercado? Existe algum tipo de padrão? Sim, elas não se sentem autoconfiantes. Autoconfiante, as crenças limitantes, principalmente, como eu falei, as crenças limitantes, que eu não sou suficiente. É um dos padrões que existe, né? Que mais? São vários, né? A autoconfiança, né? Que elas não têm, a identidade, que ela não sabe ainda quem ela é de verdade, né? Então, existem esses padrões. E ela conhecendo com a PNL, ela começa a quebrar. E ela começando a quebrar esses padrões, ela é outra mulher, né? Se empodera, tanto na parte física, mental, o autocuidado. Tem mulher que fala assim, eu não preciso me cuidar porque eu tô em casa. Né? Geralmente já é um padrão. E eu falo assim, nossa, que você chegar no espelho e ver o quanto que você é linda. Eu falo, gente, eu amo meus cabelos, eu amo meu nariz, eu me amo. Eu me amo. Quando, as pessoas, você quer fazer uma rino? Eu falo, imagina, meu nariz é perfeito. Eu não falo de você melhorar, você fazer, né, aquilo que você botox, acha que seja interessante para você, né? Sim. Mas, assim, eu mudar a minha identidade, porque a rede social, às vezes, a comparação, faz as pessoas mudarem a identidade, elas se perderem. Sim. Né? Sim. Então, elas ficam muito se comparando com as outras e mudam, perdem sua identidade. Igual a minha filha, assim, mãe, você não quer mudar isso? Eu falei assim, não, eu amo meus cabelos, eu amo meu rostinho, eu sempre gostei. Então, eu tenho essa segurança comigo. É a mesma coisa com relacionamento. Tem mulher que fica fuçando o celular do cara, porque ela não tem essa confiança, né? E eu sempre tive, olha, meu noivo mora tão longe. Ele mora onde mesmo? Você Ele falou? mora em Dubai. Em Dubai. E eu tenho confiança, a pessoa fala assim, né? Haters é o que mais tem, né? É verdade. Haters é o que mais tem. Você ligasse muito porque as pessoas falam, né? Se comparar, você críticas, você está, não aceita críticas, não aceita feedback, porque eu falo assim, quando alguém me dá um feedback, aí a pergunta que eu faço, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com isso? Porque tem pessoas que não são aceitas, não são abertas, né, a feedback, e eu sempre fui aberta, porque eu trabalhei com vendas. Sim, no início, principalmente, né? No início eu não aceitava muito, né, porque eu já vivi, né, nesse lugar também, quando eu não conhecia a PNL. E aí tinha um gerente meu, na época, o nome dele é Fernando, ele falava assim, ele me dava metas absurdas, e eu falava assim, olha como que eu era. Eu falava, eu não vou alcançar isso. Eles, vai, porque eu sei que você é boa. Então, ele me motivava, né? E eu falava assim, não, gente, eu não vou fazer. Mas quando eu via, você acredita que eu realizava essa meta? E foi importante você citar nesse ponto, Rose, porque o que acontece? Muitas vezes, a mulher, ela não vê o valor, que é o valor, né, que nós estamos falando, o potencial, mas outras pessoas veem. E sabe que ela é capaz. E isso é muito importante porque, imagina você ter pessoas que te elevam, né? Ou pessoas que vão te puxar para cima, não para baixo.
não é? Então, veja como é importante também o poder da ambiência. A gente está entrando nessa esfera, mas é importante porque, vamos lá, se a mulher está num ambiente que só puxa ela para baixo, é óbvio que ela vai sentir menos. Impacto emocional. O impacto emocional, exatamente. Ela vai sentir, então, assim, você percebe quando que a mulher, ela tem um impacto emocional baixo, uma autoestima baixa. O tom de voz dela, o corpo, que eu falo que o corpo fala, geralmente já tá com ombros caídos, né, o cabisbaixo, e quando você chega alegre, tudo mesmo que você já tem desafios, todos têm, né, e inclusive eu tive um desafio na minha vida, quando eu era casada, que eu chegava no trabalho, e eu era outra, a pessoa falava assim, você é outra pessoa? Tem certeza que você tá acontecendo com você, que tá acontecendo na sua casa? Porque a minha gerente sabia que o meu ex-marido ele tinha passado por 2 acidentes. E eu tava com um sorriso no rosto. Porque eu tinha que fazer acontecer aquilo. Eu não podia, né, levar aquele problema para o meu trabalho, né? Sim. E aí eu falava assim, não, eu tenho uma filha, eu tenho uma bebê na minha casa me esperando. Então, tudo que a gente tem que ter um motivo por que a gente faz. Eu tenho uma bebê, eu tenho uma casa, o meu marido tá internado na UTI. E eu indo trabalhar e mesmo assim eu conseguia bater minhas metas. E a gerente chegou para a equipe e falou assim, gente, eu posso falar uma coisa para vocês? Por que essa mulher aqui, ela tá com um problema tão grande, ela conseguiu bater a meta e vocês não conseguiram? O que acontece? Então isso eu sempre trabalhei em mim. Eu sempre soube separar essas coisas e trabalhar o meu emocional. É claro que tem um dia que eu chorava, né? São dias que não tem como... Eu tava esses dias, inclusive, Rose, até... vendo um bispo que eu sigo, né? E aí eu fico escutando ele falar e falo, gente, tem dia que você não vai estar bem. Né? Até Jesus chorou em momentos difíceis. Por que você não vai? Não vai. Agora, a questão é, você vai chorar, porque você tem o direito de chorar, de viver aquele momento, mas depois você levanta. Mas até quanto tempo você vai permanecer nisso? Exatamente, né? mas depois você levanta e você assume a sua responsabilidade, assume o valor que você tem, o seu papel, e vai. Isso, porque se você ficar a vida inteira, eu falo a vida inteira, chorando, reclamando, lamentando, você é uma vítima. É igual, a minha professora fala, é uma vítima de merda. Que isso? Mas é ótimo. Entendeu? E vítima nunca cria sonhos, né? Então, é muito legal a gente entender que isso é um processo, é um aprendizado para nossa vida. Um desafio quando acontece igual esse que eu passei, foi para me levantar, não foi para me derrubar. E isso que eu sou uma pessoa que eu estudo muito a Bíblia também, né? E sobre desafios, né? Eu estava falando até com minha mãe ontem. Ela, mas aconteceu isso, foi muito chato. Eu falei, olha, aprendi uma coisa. Quando acontece algo ruim na tua vida, comemora, porque depois vem algo bom. Vem algo bom na frente. Exato. É um desafio. Então, você tem que comemorar, porque é algo bom que vai vir. Quando a pessoa tiver essa mentalidade, essa percepção, ela vai mudar a vida dela e ela vai começar a reclamar menos, né? Exatamente, até porque no momento é difícil. A reclamação é aquela história. Quando você tá reclamando, você acaba atraindo coisas ruins. É aquela velha frase, abismo atrai abismo. Se você tá reclamando, vai atrair o quê? Vai vir não mais daquilo. Exatamente. Vai vir e aí, daquilo. falando nisso, Rose, você citando um ponto que eu acho até interessante falar, porque a gente tá falando aqui de PNL, gerenciamento de emoções também, que é muito importante, que envolve a inteligência emocional. Né? Ou seja, a mulher, ela trabalhar isso. Porque é aquela coisa, muitas vezes, a gente não nasce sabendo inteligência emocional. A gente precisa buscar. Precisa buscar. E eu comecei no gratuito. Sim, exato. Eu sabe quando que eu comecei a aprofundar mais esses temas? Foi na pandemia, antes, porque assim, eu sempre trabalhei no corporativo, né, antes de empreender. E eu sempre estava buscando curso de autoconhecimento e curso de desenvolvimento humano, porque eu desenvolvia pessoas. Mas eu comecei a aprofundar, e principalmente no gratuito, foi na pandemia, quando, acho que foi o José Roberto Marques, se eu não me engano, porque bem quando a pandemia veio, ele foi o primeiro a fazer esses cursos, pelo menos o que eu vi, né? Foi o primeiro a fazer esses cursos gratuitos, sobre gerenciamento das emoções, e eu segui todo o calendário que ele passou, e era gratuito na época. Hoje tem muito conteúdo. Tem muita coisa gratuita, né? E naquela época, eu falei, o quê? Já que eu estou, né, está nesse momento triste, infelizmente. E eu tô aqui para aprender, ou seja, já que eu tô em casa, eu vou aprofundar nesses momentos, porque é importante para o meu desenvolvimento. Foi aí que eu comecei a mergulhar mais nesse processo, né? E aí eu queria saber de você o seguinte, a inteligência emocional,
a mulher, principalmente, né? Ou seja, a mulher no seu dia a dia, e isso também pensando na imagem. Porque, como eu falo, imagem não é só vestimenta, a imagem envolve várias outras questões. É atitude, é comportamento, como eu falei, é presença, é relacionamento, tudo isso. Como tudo começa na mente. Exatamente. Tudo isso vai falando sobre você. Então, eu queria saber o seguinte, como que a inteligência emocional, ele pode influenciar essa mulher, principalmente, a ter uma imagem que realmente é uma imagem que reflete quem realmente ela é. Como que a inteligência emocional pode ajudar essa mulher nesse processo? Então, nesse processo, ela se sente mais segura de si. Isso que é o mais importante. Conhece sua identidade, como eu falei, sempre eu falo de identidade, porque quando ela conhece a identidade, aí já vem o próximo, né, o próximo etapa, que seria a confiança. Então, uma mulher segura, ela não tem medo de percas, né? Então, de desafios. Acontece os desafios, só que ela é mais confiante. E ela passa tudo isso com segurança. Porque ela sabe o que ela faz, ela sabe o que ela fala, né? Só não abrir a boca, a pessoa já fala, nossa, o que a mulher tá falando? Exatamente. Né? Porque tudo isso começa na inteligência emocional. E as pessoas que, igual você falou, né? Do gratuito. Tem pessoas que, como tem essas crenças limitantes, elas não acreditam. Ah, eu não acredito. Tá bem, tudo bem, vai chegar o seu momento, né? Sim. Mas eu me sinto honrada por Deus, gratidão por eu ter conhecido esse mundo, né, do desenvolvimento pessoal, da PNL, porque foi o que mudou a minha vida. Foi o que mudou a minha vida. Primeiramente, eu acho que Deus usa pessoas, né, pra gente estar ali. A internet veio com tudo para isso, né? Porque na época lá que 10 anos atrás, né? 10 anos, acho que mais, né? 15 anos, não existia. Se existia, era muito poucas pessoas. Hoje tem bastante pessoas. E eu fico muito feliz, porque cada dia que passa, cresce mais, né? E eu vejo pessoas crescendo, porque é para mudar a mentalidade das pessoas. Saber o poder que elas têm. Essa coisa de escassez, sabe? Escassez. Ai, que eu senti diminuída, menos. Se diminui. Eu vi uma menina se diminuindo uma vez pro chefe dela. Eu falei, não faz isso. Não se diminui. Ah, eu só faço isso porque você faz. Lógico que não. Você faz porque você é boa, porque você é maravilhosa. Sim, sim. E ela se diminuindo. Eu vejo pessoas, eu performo equipe de vendas, né? Ai, eu só faço venda depois que ela faz. Lógico que não, você faz porque você consegue, você tem a sua inteligência. Cada pessoa, cada ser é indivíduo, é único. Sim. Cada um tem a sua capacidade, né? A sabedoria. Cabe você desenvolver. Né? Exato. E é importante também você falar nesse assunto, porque cada um também tem seu momento. As pessoas vivem em fases diferentes. Então, imagina, aí entra aquela questão da comparação. Como é que eu vou me comparar com outra pessoa, sendo que ela tá numa fase, de repente ela tá jogando um jogo totalmente diferente do meu. O jogo é diferente. Aí você quer comparar. Né, que eu falo. Exatamente. Você tá querendo jogar um jogo que não é seu. É jogo de outra pessoa. Você não sabe nem o que a pessoa ela quer da vida dela, o que ela almeja, quais são os planos dela. Aí você tá querendo se comparar com uma pessoa, né, que, claro, todo mundo ali tá para se desenvolver, para crescer, todo mundo quer crescer e evoluir. Mas estamos em fases diferentes. Que nós vimos aqui para evoluir, né? Exatamente. Eu acho que esse é o ponto. Nós estamos aqui para evoluir. Então, cada um tem que buscar o seu caminho, né? Só que eu sempre vi assim, quando eu comecei, eu queria muito, Fabiana, eu queria muito que as pessoas fizessem o mesmo que eu. Que acreditassem no mesmo que eu. Só que eu percebi que era a consciência daquelas pessoas que elas tinham naquele momento. Sim. E aí eu falava, hoje eu entendo isso. Eu falava, como que eu vou mudar a consciência da minha mãe? Eu queria que ela pensasse igual a mim. Nossa, mas isso aqui tá errado. Não, isso aqui você não aceite. E a pessoa, ela se sente, não, pequena, né? E pra mim, eu sempre sonhei muito grande. Eu sempre sonhei muito alto. Então, para mim, como eu sempre tive essa percepção, para mim as coisas vieram sempre fáceis. Não existe dificuldade. É igual eu falo falo que eu sou a louca da PNL, né? Porque eu crio, penso, né? Então, eu penso e crio, né? Na verdade. Aí eu falo assim, gente, por que a PNL, tem pessoas que falam que demora muito, né? O processo. Mas para mim, não. Para mim é bem rápido. Entendi. Porque eu entendi como aplicar em mim. Eu fiz, na verdade, para aplicar em mim, né? Eu falei assim, gente, já passou muito tempo, eu tô atrasada. Eu tô atrasada e senão eu vou partir dessa terra aqui e eu não vou realizar meus sonhos, né? Esse é interessante você tocar nesse assunto, né, Rose? Porque é que nem a gente estava comentando. Nós estamos aqui para evoluir. Mas nós também estamos aqui para evoluir e realizar aquilo que a gente deseja, que são nossos sonhos, né? Sim. Então, pensa que
quanto menos você olha para essa parte, essa parte, né, do interno, de você desenvolver, mais distante você fica de realizar seus sonhos. Porque muitos sonhos que nós temos depende de nós olharmos internamente. Aí entra a PNL, que é a Programação Neurolinguística, a inteligência emocional, é a busca pelo autoconhecimento. E se você não olha para isso, você está deixando de viver coisas extraordinárias, porque você acha que isso não é importante. Que é a transformação. Exatamente. Né? Então, as pessoas, elas querem, vamos dizer assim, ultrapassar o processo. Eu queria ser uma palestrante, mas eu não estava preparada, eu não estava pronta. Eu queria, porque eu queria. Eu queria ser. Mas eu quero ser palestrante internacional. E eu fazia aquele caderninho, e eu escrevia toda hora, e nada acontecia. Como se eu não tinha trabalhado o interno? Né? Depois disso que eu fui entender. E quando eu trabalhei o interno, minhas emoções, minhas crenças, comecei a identificar, a limpar essas coisas. Sim. Primeiro limpar também em mim, né? Ser alguém melhor, entender o que é ser grato. A gratidão, que eu era uma pessoa reclamona também, viu? Eu reclamava, se estava sol, se estava chuva, porque as pessoas fazem isso normalmente, né? Porque geralmente elas vivem no piloto automático, né? Às vezes de forma inconsciente. Que eu falo que tem muitas crenças que nós temos que são inconscientes, né? Que nós herdamos lá dos nossos pais, dos nossos, né? Antepassados e tal. E isso nós carregamos a vida toda. Né? E na PNL nós eliminamos. É muito profundo, maravilhoso. E eu acho assim que toda escola deveria ter a programação neurolinguística. Deveria ter nas escolas. Sim. Deveria ter, porque eu acho que haveria menos sofrimento, menos pobreza, sabe? Pobreza eu falo mental, sabe? O primeiro livro que eu li de desenvolvimento pessoal foi O Segredo das Mentes Milionárias. Sim, esse é um dos livros que é um dos primeiros também que eu li lá atrás, bem lá atrás, que começou a moldar também a minha mente, né, para muita coisa. Talvez eu não estivesse preparado naquela época para empreender, por exemplo, com uns 20 e poucos anos, mas de alguma forma já estava moldando, né? Porque lá ele até ensina como você empreender, né? Sim. Como você cuidar do dinheiro. Sim. É muito bacana. E eu, quando eu peguei esse livro, né, eu estava na Brasil Telecom, e um menino, eu fazia marketing, né? Eu saí da educação física e fui para marketing. Aí ele falou assim, Rose, você já leu O Segredo das Mentes Milionárias? Eu falei assim, não. Aí ele falou assim, lê esse livro. Aí eu fui comprar rapidão, né? Eu falei, nossa, O Segredo das Mentes Milionárias, porque eu sempre colocava, eu tenho uma mente milionária. Eu falava que eu tinha uma mente milionária. Quero descobrir qual que é o seu segredo. Aí eu quero saber qual é esse segredo. Inclusive, eu tinha vários quadrinhos na minha casa lá, eu tenho uma mente milionária. Aí as pessoas olhavam assim, essa é louca, não entende. Porque nós somos chamados de loucos, né? E o pessoal da PNL, para quem não entende. E aí eu li esse livro, depois eu li A Ciência para Ficar Rico. Aí eu fui lendo, me aprofundando mais. E teve uma época que eu falei assim, gente, eu tô lendo demais, né? Eu vou começar a ler no audiobook, que é mais rápido. É mais rápido, porque a gente não consegue também, né, o tempo para tantas coisas. Trabalho, né, academia, enfim, a casa também, né? E aí eu comecei a ler em audiobooks também, mas eu amo ler, sempre gostei. Tanto é que eu comecei a ler, eu comecei a ler quando era pequena, eu tinha 4 aninhos. 4 aninhos, eu sempre gostei de escola, eu sempre, até na revista Mulheres que Brilham, tá contando minha história lá, eu gostava muito de conversar com pessoas mais velhas, porque eu amava ouvir aquelas histórias delas. Porque eu aprendia. Você aprendia, né? Sabedoria, né? Isso, eu aprendia com aquelas coisas que elas falavam. Então, tinha pessoas que falavam da Bíblia, mas elas não sabiam ler. E eu falava, como que essa pessoa, hoje eu falo, como que essa pessoa sabia disso? Né? Alguém ia passando de um para o outro. E foi assim que eu fui aprendendo, né, na minha vida. E hoje eu levo isso, eu carrego com minhas palestras. Os degraus da excelência não fala só sobre vendas. E eu falo que tudo tem um degrau na nossa vida. Para a gente não apressar, né, o processo. Que tudo tem um momento, né? Porque tem pessoa que quer as coisas com muita pressa, que é a ansiedade. Eu falo que é ansiedade. E eu fui assim um dia, né? A minha mãe sempre fala, por que não aconteceu ainda? E por que não aconteceu isso? Eu falei, calma. Tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. O tempo nosso é o tempo de Deus. Sim, Deus quer que você viva isso. Porque quando você vive, Ele é feliz. O que Ele quer é que você seja feliz. E Ele glorifica, a gente glorifica o nome de Deus quando nós realizamos nossos sonhos. Né? Porque Ele quer viver isso através de nós, né? Exatamente. E aí eu queria que você desse uma dica, uma orientação, né? Uma orientação em relação à PNL. Para quem
não sabe ou, de repente, nunca fez nenhum exercício, alguma coisa, poderia passar um exercício rápido para essas mulheres que estão nos ouvindo? Algum exercício de PNL? Olha, o que eu acho que eu amo, eu acho que tem que ter essencial, nós praticamos, né? Que é o rapport, né? O rapport é nos colocarmos no lugar do outro. Também você eu não falo que não é você imitar. Eu aprendi, eu coloquei até o meu namorado para fazer rapport. Tipo, eu percebi que eu mandava textos para ele e ele não lia. Era muito grande. Homem ele não recebeu a mesma informação que a gente. Ele não lia meus textões grandões. Aí ele sempre mandava áudio. Aí eu falei, então eu vou começar a mandar áudio. Se ele tá mandando áudio, por quê? Entendi. E aí eu comecei a fazer esse tipo de rapport com ele. Aí eu falei, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a trazer ele pra mim. Ele mandava um coração, eu mando um coração. Ele mandava uma carinha de feliz, eu mando a carinha de feliz, porque o rapport também identifica qual o seu estado que você está, né? Se você manda uma carinha triste, você tá triste, só que você tem que fazer o quê? No rapport você tem que ter a quebra de estado, né? Então, no momento que você está fazendo essa técnica, você também tem que ter a quebra de estado, vamos supor, na venda, né? Sim. Quando alguém está muito chateado ou te xingando, enfim, você faz a quebra de estado, você faz uma brincadeira, e aí o cliente faz o quê? Ele traz você traz o cliente para você, né? Então, eu acho que o rapport, ele é essencial, né, na PNL. E existe várias. A ancoragem também é bem legal, né? Várias técnicas que podemos tá aplicando na gente. E eu já fazia rapport sem conhecer PNL, sem conhecer nada. Eu sempre fui assim, porque assim, eu sempre fui de falar muito, de conhecer pessoas, de conhecer lugares. Então, quando eu entro muito fácil na conversa com as pessoas e trago as pessoas para mim. E isso é interessante, que é o que você acabou de falar, que é o rapport, né? E sabe o que você falou? Um ponto importante, porque tem pessoas que são muito visuais, auditivas e sinestésicas. Isso a gente vê muito no PNL, né? Fala um pouquinho, como que é isso? Então, quando a gente faz uma técnica, né? De sentir. Na PNL, quando você imagina o seu sonho, quando você sente, o que você sente? Se você coloca sabor no sonho, se você coloca cores, quais as cores? Aí eu tô imaginando a casa dos meus sonhos, né? Como que é a cama? Né? Estou deitada nessa cama. Quantos fios tem na minha cama, no lençol da minha cama, né? Eu estou andando no meu carro. Qual o cheiro do carro? Então, é esse processo que a gente faz na PNL que cria um gatilho mental e acontece mais rápido. Para você cocriar, né? Pra gente cocriar. Entendeu? A PNL, ela usa, por exemplo, a alma gêmea. Você quer criar sua alma gêmea. Qual o perfume que ele está usando? Né? Então, o perfume que você gostaria que ele usasse, você sente o perfume da pessoa, né? E quando você imagina aquele cara, você tá andando na praia com ele de mãos dadas, e aí você ouve o som do mar. Você tá ouvindo a auditiva, né? E aí você tá beijando o cara. Qual que é o gosto desse beijo? Né? Então, isso é bem legal. A PNL é uma brincadeira gostosa. Entendi. E também aquela coisa, né? Tem pessoas que elas são mais visuais, tem pessoas que são mais sinestésicas, tem pessoas que são mais auditivas. Eu falo isso porque é importante, porque nem você falou. O meu namorado, eu mandava um textão, ele mandava, de repente, um áudio. Então, você tá vendo que a pessoa tá comunicando por áudio. E como você sabe que você quer trazer ele pra você acaba utilizando os mesmos meios que ele. Por exemplo, é que nem você chega assim pra pessoa e fala assim pra ela, olha, a pessoa fala assim, olha, eu fui na praia hoje. Geralmente uma pessoa que é sinestésica, ela vai falar muito do sentir, né? Sim. Ou seja, em vez de ela falar assim sobre o visual, sobre o som, ela vai falar do que ela sentiu. Aí você já vai, opa, essa pessoa provavelmente ela é mais sinestésica, né? Agora, uma pessoa que é visual, ela vai falar muito do que ela viu. Nossa, a praia tava lotada, mas a água era linda, era verde, era isso e aquilo. Opa, essa pessoa, exatamente. Provavelmente essa pessoa é mais visual. Ou você fala da praia e a pessoa, nossa, um barulho que tava lá, era o som da praia, né? Então, das águas e não sei o quê. Opa, essa pessoa provavelmente é mais auditiva. Sim. E aí porque isso que é importante, porque quando ele traz a comunicação, isso. a pessoa tá dizendo pra você se ela sente mais, se ela ouve mais, se ela vê mais, ela tá entregando isso na comunicação. E aí você que quer conectar com ela vai utilizar dos mesmos meios, porque você sabe da forma que
que seria interessante para conectar mais com ela. E isso acaba impactando também na imagem que você tá passando para essa pessoa, né, Rose? Isso, a mesma coisa, vamos supor, as palestrantes, né? Que eu trabalho muito com palestras. Então, as pessoas no mundo, assim, no digital, elas são, igual você falou assim, elas comparam, elas querem ser iguais, elas querem ficar lindas, né? E aí ela fala, deixa eu ver como que é a roupa que ela tá vestindo. Principalmente nós mulheres, né? Sim, sim. Nós vamos apreciar. Igual eu cheguei aqui, eu vi o seu brinco. Né? O brinco. Aí eu falei, que lindo. Você acha que eu sou muito visual? Sim. Eu sou visual. Sim, com certeza. Eu também sou uma pessoa visual. Na hora que eu falei, nossa, mas que chique esse... Quer dizer, tem muito... A gente acaba nós trazendo mulheres somos muito, visuais. E a gente é muito sinestésica também, né? Porque a mulher também tem muito do sentir. Eu acho que... Mas a pessoa, ela vai dizendo na comunicação dela, né? Isso ela vai trazendo. Se você tiver uma escuta ativa, você percebe. Inclusive, eu tava conversando essa semana, foi mês passado com o Uber. E assim, às vezes a gente é de pessoa para pessoa, né? Porque nós pensamos que os homens, eles são muito visuais. E eu conversando com uns, o cara era muito bonito. Ele era muito bonito. E ele não era visual. Ele era muito do sentir. Que ele começou a falar para ele. Eu falei, mas o que te faz feliz? Porque ele falava assim que as mulheres que não querem nada, relacionamento, não sei o quê. Nossa, eu gosto muito de ouvir, né? E aí ele falou assim, não, é que as mulheres, a gente só precisa de uma coisa. Eu falei, o quê? Que a mulher cuide da gente. Que aí entra muito do sentir, né? Do sentir. Então, eu falei assim, é isso? Ele falou assim, um homem, quando ele ama, ele se entrega totalmente. Ele é diferente da mulher. Eu falei, nossa, você tá diminuindo? Você tá me diminuindo? Porque eu não sou desse jeito, né? Mas ele acabou falando dele como que ele falasse, assim, de todos os homens, né? E eu achei tão lindo o jeito que ele estava falando, né? Do relacionamento, a importância para ele, né? Eu falei assim, nossa, como esse cara, eu achava que ele era visual, né? Porque ele estava, né, muito bem arrumado, falando de aparência, que também é importante, sim, né? A aparência também é importante. Igual ele falou assim, olha, eu tô com esse Uber aqui, mas eu vou pro Uber Black, porque eu acho que eu mereço. Ele era muito empoderado, né? Eu acho que eu mereço, olha só, eu cuidei, meus dentes foi muito caro, minha pele, meu perfume que eu uso, então eu mereço algo melhor. Então ele era um cara que ele tinha um poder, assim, sabe, de identidade forte. Forte. Sim. E assim, persuasão. Exatamente. E olha que ponto interessante, né? Porque tem pessoas, e eu falo assim, cuidar da imagem, ou seja, as pessoas vão te ver, aos 3 segundos lá, ela te vê, ela já tira conclusões, o julgamento, enfim, ser humano é assim, não tem como a gente eximir disso. Mas não quer dizer que a pessoa que ela cuida muito da aparência, não quer dizer necessariamente que ela é só visual, que ela é muito visual. Às vezes ela é muito sinestésica. Sim. Mas ela cuida muito da aparência. Para ela é importante. Mas o sentir... Ela se ama. Exatamente. Mas o sentir para ela é importante. Ou até a questão do ouvir mesmo. Né? Então, veja que tudo isso também parte da comunicação. De você se comunicar com a pessoa e você ouvir a pessoa. Não só entra por aqui, sai pelo outro ouvido. Mas, e sim, você ouvir a pessoa. O que ela tá dizendo? Ela traz muito isso. Ela traz necessidade, desejo, tudo na fala dela. Se você pegar, você vai traçando, você fala, olha, na comunicação a gente consegue identificar tudo isso. Isso eu aprendi muito na venda. Porque principalmente as na vendas, venda, né? A ansiedade não deixa, né? A gente muitas vezes querer ouvir o cliente, quer fechar rápido, quer acontecer rápido, senão o cliente vai embora. A insegurança também entra, né? E muitas vezes a gente acaba perdendo um cliente que era para fazer várias venda boa, né? Uma venda que vale por várias, para a empresa que agrega, e isso não, por falta de ouvir, a gente perde. Exatamente, né? Exatamente. Por isso que eu falei, trabalhar isso dentro da gente. Exatamente. E, Rose, um outro ponto, né? Continuando aqui com a nossa conversa, falando de inteligência emocional e também de PNL, questão de críticas, né? Porque você até citou sobre a questão de críticas. Como lidar com críticas e feedbacks negativos? Porque, assim, existe feedback que é aquela coisa que a pessoa vai falar para te ajudar e alertar você sobre várias questões, né? Mas o negativo já é aquele intuito de querer já atingir, de repente, a pessoa num ponto aí. Mas como lidar com críticas e feedbacks negativos sobre a imagem sem abalar a autoestima e a confiança, principalmente? Então, quando no negativo, igual eu falo, que a gente tem que... O que eu preciso aprender com isso? É essa pergunta que eu faço. Porque alguém tá querendo me ensinar algo que eu não enxergo, né? Alguém falou algo negativo de mim? Foi para me machucar? Não. Porque às vezes você viu para ajudar.
Isso é bom, né? E as pessoas, porque, igual eu falo, eu não ligo para haters. Isso que os haters vão falar de mim, né? Eu aprendi muito com isso. Teve uma senhora que ela me criticou muito mês passado. Aí eu peguei, com a minha inteligência emocional, para não ficar abalada, aí eu peguei e falei assim, do que você tá falando mesmo? Isso aí é uma bolsa? Eu não tô entendendo o que você tá falando. E aí ela parou, porque ela não conseguiu me atingir. A partir do momento que você usa a sua inteligência emocional, né, você não traz aquela dor para você, porque quando você concorda com aquilo, com a pessoa que está falando, você é. Você tá dando poder para isso, né? Você tá dando poder para aquela pessoa. Então, a crítica, sim, sempre vai acontecer, mas depende da forma que você recebe, né? Então, se eu concordo com aquilo, eu estou falando que eu sou. Sim. E se eu não concordo, simplesmente eu vou ouvir e eu vou falar, não entendi. Oi? Você está falando comigo? Exatamente, porque a partir do momento, né? A pessoa, ela te critica por algo e você fala assim, gente, mas eu não sou isso. Por que você vai se incomodar? Não Sim, é? e se porque você se incomoda... Se você se incomoda, pode ser alguma questão aí, que pode ser uma questão, inclusive, do inconsciente enraizada lá atrás. Não sabe. Ela não sabe. E aí, isso se bateu, como se fala, bateu, acaba doeu. Um conflito. É aquela velha frase, né? Se bateu, doeu, toma, aqueceu. E vira um conflito, né? A pessoa fica ali naquela briga, sim, né? Sim. E não para nunca. A pessoa falou de você, criticou você, mas assim, a crítica sempre vai existir, igual você falou, né? É aquela coisa. Só de você existir sem fazer nada, ficar parado, sem fazer nada, as pessoas vão falar que você não tá fazendo nada. Então, assim, tá? Eu acho que a gente tem que realmente buscar evoluir. Nós estamos na terra, né? É aquilo que vai vindo no caminho, né? Mas outra questão, se alguém quiser desenvolver, principalmente, né? Começar hoje a transformar sua imagem, falando de imagem também, né? Em relação à PNL e inteligência emocional, por onde que ela deveria começar? Alguém que nunca teve contato com PNL, nunca teve contato com inteligência emocional, e de repente ela quer uma orientação, entendeu? O que você diria para essa pessoa? Eu acho que ela tem que procurar quem entende. Primeira coisa, ouvir palestras, cursos, mentorias, igual, por exemplo, eu trabalho com PNL, a pessoa tem que procurar o PNL, a pessoa trabalha com imagem, eu vou procurar a Fabiana, por que não? Porque eu tenho que aprender, então a gente tem que procurar mentores, procurar pessoas que nos inspiram, comunicação, eu sempre falo que eu sou super admiradora do Silvio Santos, caramba, desde criança. Sim, pensa numa comunicação. Todas as pessoas... Fala no ídolo. Eu falo, Silvio Santos. Mas a pessoa fala, mas é muito velho, é da época da pedra. Pra quem não entendia, né? E eu amo Silvio Santos. Eu amo Silvio Santos. Então, a gente tem que se inspirar em alguém. Sempre. Sim. Procurar alguém, né? Procurar ajuda. Eu falei que é uma ajuda, né? Sim. Pra imagem. Falando de imagem. Eu vou ter que procurar, gente, porque não adianta. Eu falo, a comunicação. Você quer ser uma palestrante, mas eu vou de qualquer jeito num palco. Né? Eu vou me apresentar de qualquer jeito, porque eu vou receber críticas. Então, é super importante eu procurar ajuda, receber feedbacks dessa pessoa. Olha, Rose, seu cabelo não tá legal, que tal isso? Isso aqui, por mais que eu goste, né? Mas, por exemplo, cores, as cores, né? Igual você estava conversando até comigo, né? De identificação, tal. Eu amei suas ideias, achei brilhantes. Eu falei, nossa, é sempre ter a humildade de aprender. Né? Exato. Ter humildade. Então, o meu recadinho é que se você não sabe, procure quem entende. E isso é interessante você dizer, porque assim, vamos pensar. Gente, se você não sabe alguma coisa, tem gente que sabe. Antes, quando eu trabalhava no corporativo, principalmente na área trabalhista, gestão de pessoas, eu falava assim, eu não sei, mas tem o telefone de quem sabe. Posso aprender. Exatamente, para aprender com essa pessoa. Porque ela passou por um processo que eu não passei ainda. Ela sabe o caminho das pedras. Por que eu vou ficar quebrando cabeça, sendo que tem alguém que vai encurtar o caminho para mim? Não é? Porque às vezes o orgulho, eu falo, quando a pessoa tem orgulho, ela acha que sabe tudo, ela não procura ajuda. Exato. E não evolui. Né? E fica parada no tempo, né? Não evolui. Aí ela fala, não, eu já sei de tudo. E eu falo que eu tô aqui, mas eu não sei nada. Eu estou apenas aprendendo. E quero aprender mais e mais e mais. E eu sempre falo com Deus, coloca pessoas, quem eu devo conhecer? Quem eu devo conhecer? Todos os dias eu faço essa pergunta, quem eu devo
conhecer para que eu chegue mais rápido, que a velocidade da luz do meu Sim. sucesso. E olha, foi bom você citar esse assunto, porque você fala muito da lei da atração, vibração, né, Rose? Eu amo. Depois eu amo. falei, vamos até ter um bate-papo Olha, sobre isso. Quem porque... não acredita, sinto muito, mas existe. Sim, né? E é real. E aí você falou de acelerar os seus resultados, acelerar aquilo que você quer, Acelera. principalmente quando você tá buscando isso, tá cocriando isso diariamente, né? Só que tem que ter ação, né? Igual tem É. pessoas que querem e fica lá esperando sentada, né? Sim. Aí vai acontecer, eu vou ficar visualizando, eu vou ficar repetindo igual um papagaio Uhum. e acha que vai acontecer. E não é assim, a gente tem que ter a fé, né? E colocar a fé em ação, Sim. né? Senão Tem nada até uma acontece. frase que fala, fé sem ação é morta, né? Sim, Fé sem sim. ação é morta. Ou seja, se você não age para fazer, as coisas não vão acontecer. Você tem que cocriar, lógico, você precisa visualizar, sentir. Eu falo que eu visualizo muito as coisas que eu quero. Tem uma visualização que eu tenho, que eu não vou falar aqui, mas um dia eu tenho certeza que vai acontecer. Que quase todos os dias eu me vejo nesse lugar. Eu falo, gente, por que vem todo dia na minha cabeça essa visualização? E eu aprendi fazendo... eu me vestia de um personagem, que eu falei que é um personagem, né? Então eu falava assim, olha, se eu quero ser uma empresária... Como que uma empresária se veste? Exato. E aí eu pegava, colocava o meu salto, quando eu não era empresária, eu colocava o meu salto, comprava minha pasta de executiva e eu saía pro trabalho assim. Tanto é que o pessoal perguntava assim, será que ela é detetive? Eu saía desse jeito. Né? Eu falava, não, eu tô me vestindo de empresária. Eu não era empresária. Uhum. Então, eu me vestia de um personagem que eu queria ser. Uhum. E hoje eu sou. Que era algo que você já almejava, né? Você queria isso, então você se vestia e para aí, aquilo. a palestrante. Como que era a palestrante que eu queria ser? Eu queria ser uma palestrante internacional. Uhum. E nacional também. Eu falo de liderança, então o líder leva todas as pessoas para ele. Eu quero todas as pessoas comigo. E aí, eu falava assim, eu começava a falar, como que uma palestrante fala? Sabe o que eu fazia? Eu treinava no espelho. Eu treinava no espelho, eu pegava um microfone, eu ficava lá falando. Aí, meu ex-marido falava assim, eu acho que essa aí é doida. Ela tá aí falando em frente do espelho. Mas comigo mesmo. É aquela coisa de você realmente se ver fazendo aquilo, não é? Você citando isso, tinha duas coisas que eu falava também com mais nova, que eu falava que eu queria ser palestrante, né? E eu falava que eu queria ter mestrado. Era uma coisa minha, né? Eu falava, não, eu quero fazer esse mestrado, porque para mim era importante. Sou da área da educação, né? Eu tenho carreira acadêmica, então para mim é importante isso. E eu falava, quando eu conseguir concluir isso, vai ser um feito. E, pois bem, concluí. E é muito bom quando você vê aquilo que você almejava lá atrás e você consegue conquistar. E pode ser que demore, pode ser que seja mais rápido, porque as pessoas, elas não têm... Você não tá correndo para competir com alguém de quem vai chegar primeiro. Mas você tá ali percorrendo o seu caminho, não é? Então, veja que quando eu olho para trás, as coisas que eu construí, as coisas que eu fui desenvolvendo com o tempo, eu falo, gente, olha só, hein? Como que eram as coisas, E falando né? disso de tempo, Fabiana, eu com meus 15 anos, 16 anos, é o meu. Eu ficava imaginando, na época, modelo. Tudo modelo era bonito, né? E eu queria ser modelo. Eu sempre fui magrinha, né? Eu me imaginava desfilando, eu desfilei. Eu me imaginava em capa de revista. E eu saí em capa de revista. Tudo isso que eu imaginei, eu consegui. É claro que eu não fui uma Gisele Bündchen. Não fui uma Gisele, mas eu realizei. Mas eu sempre falava uma frase, tudo que eu quero, eu consigo. Maravilha. Eu sempre falei essa frase, tudo que eu quero, eu consigo. E já pensando nisso, eu quero que você fale sobre o seu projeto Fontes do Poder, para as mulheres que vão estar nos ouvindo. Queria que você contasse um pouquinho do projeto para as mulheres. Como é que é esse projeto? Qual que é o objetivo? Conta um pouquinho para a gente. Tá bom. A Fonte do Poder, ela surgiu em outubro, né? Quando foi a imersão de Dubai, a primeira edição. E aí, a minha parceira, né, que é a Suzana Golfi, ela falou, Rose, nós precisamos dar um nome, né, a esse evento, que nós fizemos um evento em São Paulo para divulgar Dubai. E aí, eu pedi para Deus, porque para mim, Deus é o meu sócio, primeiramente, ele é meu mentor, ele é tudo. E eu falei assim, Deus, me mostra no meu sonho, que nome que eu dou a esse evento? E eu quero as pessoas que participem também. Então, eu pedia tudo o direcionamento de Deus, né? Aí, eu sonhei com a fonte, muito linda, com os nomes dourados, e eu via muito assim, um nome assim, poder no sonho. Sim. Aí eu fui pegando aquele nome, e eu falei, a Fonte do Poder, esse vai ser o nome do evento. E aí eu peguei e mandei para as meninas todas, e elas aprovaram. Nossa, eu amei esse nome. Aí eu criei o projeto,
onde eu falei assim, bom, esse projeto que eu quero é para mulheres empresárias, porque eu quero que todas as mulheres se destaquem. E aí eu comecei a chamar as meninas, né? Começou com 5, né? E eu falava assim, me mostre quem são essas pessoas. Mostre os nomes, né? Isso aí eu chamei a turma do meu professor, né? Do Edson Burger, para entrar algumas. Aí veio uma menina de Limeira também. E depois chegou outra, por último, que foi a apresentadora, que é Clarice Martini. Sim. Hoje ela saiu do projeto que já conseguiu o projeto dela. Também eu fico assim, maravilhada com isso, que ele começou pelo meu, né, no meu projeto. E foram entrando outras. E aí eu comecei nos network, convidei outras mulheres, e as mulheres começaram a gostar, e de um movimento pequeno começou a ser um movimento grande. Então, o que nós fazemos? Cafés, né? Fazemos imersões, cursos online, mentorias. Só que o meu projeto não é só para mim. O meu projeto é para que todas as mulheres empreendedoras cresçam, destaquem seus trabalhos, elas vão nas palestras, tem um grupo também que elas divulgam as vendas delas, e falem do seu poder, do seu conhecimento, da PNL, do que elas estudam. Não é falando sobre religião, né? Eu respeito todas as religiões. Ali tem todas as religiões, todas as pessoas, mas todas estão no meu grupo, estão junto comigo, e estamos aqui para crescer, né? Inspirar, transformar. E vai ter um evento também, sim, dia aí, 24 dia 24 de maio, né? Isso, vai ser aqui na Avenida Paulista, né? Tá previsto para a Avenida Paulista, né? Vai ser um evento maior, né? E assim, eu tô só curiosa, chamando as meninas. Vai ser novas palestrantes também, né? Porque saíram 2 que já estão com o projeto delas. E é isso que começa, porque quando entra, uma se destaca e assim, você não é obrigada a ficar, né? Você fica até quando você gostar. Mas o que eu aprendi com elas? Eu aprendi com cada um, eu aprendi algo. Elas me ajudaram e eu ajudei também. Então, assim, todas começaram sem nada. Sem dinheiro, sabe? Começando sem dinheiro, sem investimento. Foi só nossa força de vontade e seus conhecimentos. Cada uma com seu conhecimento. E a fonte do poder foi crescendo. Aí foi entrando parcerias. Pessoas que foram, eu quero convidar para escrever um livro. Eu quero fazer um podcast. Aí foi crescendo. Mas tudo isso aconteceu porque teve mão de Deus. Sim. É um propósito, na verdade, e eu pretendo, né, o meu projeto é que cresça mais, mais e mais e mais, que eu leve para fora, para outros países, e leve essas mulheres junto comigo, porque eu falo que a prosperidade, a gente nunca cresce sozinha, né? Quando a gente leva outras pessoas, eu falo, quanto mais eu transbordo, mais vem para mim, né? Mas você ajuda aquela... Não tem problema. Eu tô ajudando ela, eu sei que vai voltar para mim. Sim. E qual o mal nisso? Porque isso que eu falo de uma mulher segura. A mulher segura, ela não tem medo de ajudar outra mulher. Isso. Ela não tem medo. Porque ela sabe que ela ajudando, ela também vai crescer. Elas crescem juntas, né? Isso. Exatamente. Quando uma brilha, outra brilha também, né? Todas brilham. E é bem interessante o nome Fontes do Poder, que a fonte são essas mulheres que têm esses poderes, todas empoderadas, empresárias, assim, hoje elas são bem conhecidas, né? Renomeadas, com nomes, né? E que cresceram, começaram lá de baixo também, né? E hoje já estão lá, ó. Sim, exatamente. A maioria delas trabalha também o desenvolvimento pessoal, elas vêm desse ramo, né? Que nós viemos também, e para mim acho que foi uma conexão tão linda. Eu participo muito de eventos, inclusive que eu conheci você em um desses. Né? Nós sempre estamos andando aí nos eventos, exatamente. E quem não entende pensa que mas é um investimento. É o tempo e dinheiro, né? Que a gente investe também. É um investimento. A gente investe na imagem, a gente investe em tudo, né? Sim. Tem que estar preparada. Você tem que abrir mão de algumas coisas. Sim, com Tem certeza. que abrir mão de algumas coisas. Mas vale a pena. Maravilha. Vale a pena. Olha, foi um prazer te receber aqui no Pode Refinar, justamente falando desses temas que nós sabemos que parte do desenvolvimento pessoal é justamente nesse processo que eu acredito que as mulheres que estão assistindo, que vão assistir o Pode Refinar, estão passando, porque é justamente esse o intuito. Refinando, você vai refinando, né, o seu caminho, vai refinando o seu conhecimento, refinando a sua imagem, a sua marca pessoal, modelando mulheres, porque esse é o objetivo. Né? Ou seja, que mulheres juntas cresçam também. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para as mulheres que estão nos assistindo, que vão nos assistir, e que
aquela mensagem que você fala assim, olha, justamente vem principalmente dessa fonte de poder que você tem. Isso, gente, mulheres, o meu recado para vocês é que vocês descubram de verdade o poder que vocês têm, o poder que vocês não têm ideia, que tudo começa na mente, assim como quem não conhece a minha história, né, que hoje está conhecendo, né, mas já tem saiu em revistas, e eu queria que vocês continuassem, quem pudesse prestigiar o nosso trabalho, e na nossa palestra, né, dia 24/5 desse ano, né, e também participar das nossas imersões, trabalharmos juntas, ir nos nossos cafés, criar essa conexão. Se você tem a intenção de crescer, o lugar é com a gente. Exatamente. Obrigada mais uma vez pela sua participação. E assim, eu estou muito feliz por essa tarde, tá? Foi uma honra de participar com você. E vamos juntas, né? E aprendendo sempre, e crescendo, inspirando e transformando. Exatamente. É um prazer ter você aqui. Vou até brindar com água mesmo, ó. Tintim com água mesmo. Não tem vinho aqui, gente. Olha, da próxima eu vou... Champanhe. Trazer um vinho champanhe para as convidadas, né? Olha que chique. Calma. Vamos ter na próxima. Inclusive, ela vai estar de novo aqui. Aguarde, né? Então, assim, a gente vai terminando, então, Pode Refinar. Foi um prazer ter a Rose Macedo aqui com a gente. E vocês, mulheres, acompanham a gente no podcast, que vai ao ar nossos episódios uma vez por semana. Então, assim, eu estou muito feliz com esse projeto, um projeto que é justamente para poder desenvolver mulheres, um espaço para mulheres elevarem sua marca, sua imagem, para que elas cresçam, para que você cresça na sua carreira, no seu negócio, no mundo do corporativo ou no empreendedorismo. Então, refine-se, reinvente-se, renasça e refine cada vez mais o seu caminho. Foi um prazer estar com você, Rose, mais uma vez. Foi um prazer falar para você, mulher. Ó, beijo e até mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.